quando a gente vai falar de literatura, né, uma literatura realista, a gente tem que anotar que o realismo mesmo ele não começa em Portugal, ele começa na França em 1857. Ele vai começar com a publicação de um romance, né, chamado Madame Bovary, de um autor chamado Gustave Flaubert, e vai abandonar esse idealismo romântico, né? Então os escritores realistas eles vão propor uma representação mais objetiva, né, e fiel da vida social, e eles vão negar, encarar a realidade apenas como uma forma de entretenimento, né, do público. E vão fazer dessa literatura um instrumento de denúncia, né, dos vícios, da corrupção da sociedade burguesa, por exemplo, né? Então eles vão denunciar também as péssimas condições de vida do povo, eles vão denunciar a exploração dos operários, a influência perniciosa ainda, né, da religião e das práticas supersticiosas que essa religião ela vai impor, né, para a sociedade. E principalmente a hipocrisia do relacionamento humano nos casamentos burgueses, por exemplo, né? Então há muitos casamentos da sociedade burguesa que para a sociedade tá tudo bem, mas realmente, né, muitos casamentos eles eram comprados, eles eram arranjados. Então a nossa literatura realista ela tende a falar sobre esses pontos. Então tentando ser mais clara, né, bem mais objetiva, né, esse movimento realista ele também fala de um pensamento que é chamado de naturalismo. Então, no interior, né, desse movimento realista, a gente pode distinguir uma tendência, né, e essa tendência ela vai ser chamada de naturalista, certo? Ou naturalismo. E o naturalismo ele vai falar sobre o comportamento humano como uma reação condicionada pela influência do meio social. Isso é o que a gente chama de determinismo, certo? É o pensamento determinista. Então ele basicamente ele vai falar que o comportamento humano ele é dessa forma por influência do meio social ou, no caso aí, pelas características físicas e psicológicas hereditárias. Então, para o naturalista, o ser humano ele não passa de um produto biológico, né, sujeito a leis da natureza. Então, por isso, em certas circunstâncias, o seu comportamento ele pode ser facilmente previsto, ok? Então, assim, ele vai basicamente falar sobre isso. Então, a gente vai ter essa corrente, nessa tendência chamada naturalismo, né, que ele vai falar, né, claramente aí sobre esse comportamento humano, né, como uma realidade condicionada pela influência do meio social, ok? Mas lembrem aí, né, que esse meio social é voltado também, pode ser um produto biológico, né? Pode ser baseado nas circunstâncias, né, esse comportamento pode ser previsto, né, esse comportamento por conta dessas condições do social. Ou, no caso, né, ele teria sempre as mesmas reações instintivas, por exemplo, né, e incontroláveis. Então, vai ter momentos, dependendo aí da situação, que você vai agir, né, de acordo com a situação, com o grupo, com o local, né? A gente nunca vai reagir da mesma maneira, né, em situações diferentes. Então, o naturalismo ele fala que cada situação ela pede uma circunstância, um comportamento diferente. E assim, falando um pouco ainda sobre a questão do realismo, a gente adentra agora o realismo em Portugal. Quando a gente fala do realismo em Portugal, um dos marcos iniciais do realismo em Portugal é a questão Coimbra, certo? Só que antes da gente falar um pouco da questão Coimbra, e lembrem-se bem desse termo, né, questão Coimbra, porque ele vai estar na prova de vocês. Em Portugal, a primeira manifestação explícita, né, de repúdio, exatamente, essas velhas ideias do romantismo, porque o realista ele era contra os ideais românticos, né? Lembrem aí que o objetivo do realismo mesmo é mostrar a sociedade tal qual ela é e não romantizar a sociedade. Agora ele vai mostrar exatamente como ela é. Então, assim, há um repúdio a essas velhas ideias do romantismo, né? E esse repúdio ele veio de um grupo de estudantes, né, de uma universidade de Coimbra, Portugal,
E essa manifestação ela tomou uma forma, né, de polêmica entre essa velha e a nova geração, né, entre essa velha geração e a nova geração que surge. E vai acabar se originando de um texto, né, um texto de 1865, de um poeta chamado Antônio Feliciano de Castilho. E nesse texto ele vai criticar essas novas ideias literárias, né, justamente postas em circulação por alguns jovens, né, estudantes de Coimbra. Mas assim, esses jovens que eu digo é especialmente um jovem chamado Teófilo Braga e um jovem chamado Antero de Quental. O Antero de Quental, inclusive, né, ele respondeu à crítica de maneira violenta, muito violenta, escrevendo uma carta. E nessa carta aberta, né, que inclusive foi divulgada com o título de Bom Senso e Bom Gosto, na qual aí o Castilho ele foi acusado de obscurantismo. Então Antero ele vai defender a ideia do pensamento e da independência dos novos escritores. Então, ele atacava o academicismo e a decadente literatura romântica e pregava a renovação porque ela era a vida do futuro. Então nascia, né, a partir dessa briga entre eles, né, entre esses escritores, a questão Coimbra, né, que ficou no caso aí como ficou conhecida essa polêmica, né, entre esses escritores. Então ela passou a ser um marco, né, do divisor entre o romantismo e o realismo. Então, outro fato, né, que veio também fazer muito sentido, ainda mais, né, os ânimos entre essa velha geração e a nova geração. Em 1871, né, um grupo de jovens intelectuais, né, formado principalmente por poetas como Eça de Queiroz, Antero de Quental, né, eles vão planejar uma série de conferências democráticas, né, e essas conferências elas iriam ser realizadas, né, no Cassino Lisbonense, né, que era um local em que haviam, né, muitas palestras, por exemplo, né. Então, assim, o governo e principalmente a igreja, eles não viam com bons olhos, né, toda essa agitação intelectual, né, vale salientar isso. Então, por isso, né, depois de uma quinta conferência, esse cassino ele foi fechado, né, por decreto real. Só que assim, as ideias básicas já tinham sido difundidas, né, então já era. E o ambiente cultural português, ele não seria mais o mesmo, né, dali em diante. Então era assim, era o triunfo do realismo, ok? E assim, um triunfo que tem como um prosador, né, um cara que faz prosa, Eça de Queiroz, né, e poetas como Cesário Verde, Antero de Quental, que foi citado, né, e esses poetas eles vão ser nomes de grande destaque dessa época, ok? Então assim, esse movimento, nessa questão Coimbra, ela vai ser o marco do realismo em Portugal.